que você quer falar, professor? Inicialmente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Bom, o tema era o Irã, né? Então vamos embora, vamos falar do Irã. Um pouco do Irã e do Oriente Médio, né? Falar um pouco da história, então, do Irã. Não vamos voltar lá no tempo da Pérsia, não, porque fica muito longe. Podemos para 79, quando cai o regime. Um pouco antes, vamos falar de 53. Isso que marca um pouco o ódio, né, que o Khomeini tinha dos Estados Unidos por causa do golpe de 1953. Então, estava em ambiente de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e lá o Irã, então, resolveu, então, ir contra os interesses americanos, ingleses também, e aí os Estados Unidos, via CIA, fez uma revolta lá, chamada via a Operação Ajax. E nessa, então, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, até hoje eu não sei a pronúncia na língua deles, ele então ele já estava no poder, né? Não vou entrar em detalhes porque era um jogo de força do primeiro-ministro e tal. Aí o Shah Reza Pahlavi então fez uma aliança com os Estados Unidos muito estreita. E com Israel também. Imagina só, a Savak foi treinada pelo Mossad. Savak era a polícia secreta política do Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi, infelizmente, ele estabeleceu uma ditadura lá. Não era assim um governo liberal ou uma democracia no estilo do Ocidente. Isso de 53? A partir de 53. De 53 a 79, o Irã, então, ficou muito aliado aos Estados Unidos e a Israel. Já era Irã, né? Já era Irã. Já era Irã, não era Pérsia. Não, já era chamado de Irã, já. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi aparecia muito na mídia. Sim. Aparecia em reportagem. Ia para Paris. Ia para Paris. Era mediado. Era coisa de nível primeiro mundo ali. E havia um intercâmbio muito forte, militar. Os Estados Unidos cediam armamentos para o Irã e tal. Só que quando veio o governo do Jimmy Carter, anos 70, a coleção de história do Brasil de Varney voltou a ser vendida. Não perca a oportunidade de adquirir essa robusta coleção com 35% de desconto, frete grátis, e você ainda ganha um curso como bônus. Imperdível, hein? Não perca. O Jimmy Carter pressionou para o Shah Reza Pahlavi abrir a economia, mas não politicamente, ou seja, manter um regime ditatorial e a fazer uma abertura política, dar certas liberdades, mas não políticas. Nisso aí gerou a chamada Revolução Branca. E aí da Revolução Branca começou a surgir protestos, e aí que entra o Khomeini. O Khomeini estava no exílio, tinha sido um perseguido político, ele estava na França. E ali, então, no meio desses protestos envolveram comunistas, liberais, religiosos, uma gama de pessoas que não queria mais aquele regime promovido pelo Shah Reza Pahlavi. E aí, quando teve a Revolução de 79, inicialmente não se esperava que o Irã ia se tornar uma teocracia e um regime ditatorial como ele é hoje. Eles se aproveitaram, os religiosos se aproveitaram daquele momento e acabaram tomando poder. E o Shah Reza Pahlavi estava doente, né? Essa é uma coisa que acabou atrapalhando ele. Estava doente, ele morreu logo depois de câncer. O filho dele estava nos Estados Unidos estudando, e está hoje até ainda nos Estados Unidos. O filho dele quer voltar agora, quer voltar, né? O Shah, discursa muito. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, professor, e pedindo desculpa para interrupção, porque é o seguinte, você estava falando da época do Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim, não importa o regime, o que importa é que eu quero comercialmente tirar uma vantagem daí. É mais ou menos o pensamento do Trump? Porque, por exemplo, na Venezuela, ele deixou o regime lá. Ele falou, não, pode ficar aí à vontade, porque beleza. É mais ou menos. Esse é o pensamento. Vamos fazer business e... Esse é o pensamento americano? Não, acho que eles divergem, sim. O Trump tem um perfil diferente do Carter, né? O Carter, né, tinha uma outra linha, acho que não é a mesma. Não. O Trump, ele está lembrando alguma coisa do Nixon, com a chamada teoria do louco, né? Fazer movimentos estranhos, declarações bombásticas que na realidade não seriam verdade para tentar ter algum ganho político. O Nixon usou isso lá na guerra do Vietnã, quando ele disse para a União Soviética que ele ia usar armas atômicas para acabar com a guerra. Era mentira. Então, uns dizem que ele está se inspirando, né? Blefe. Então, eles dizem que o Trump está... Não queria estar embaixo lá desse. Não queria estar em Teherã com esse blefe dele, não. Mas desculpa te interromper. Não, imagina.
E aí, então, houve então o golpe, a Revolução Islâmica de 1979, lembrando que o Irã é xiita, né? E aí, então, o Ayatollah Khomeini surgiu como uma grande força, ele estabeleceu uma república sui generis, porque manda lá no topo Ayatollah, aí abaixo tem os guardiães, tem a guarda né, republicana, tem a guarda que aliás é um exército paralelo, eles têm força aérea junto, marinha e exército. Quer dizer, eles têm o Irã tem dois exércitos, um da guarda e outro do exército formal. E essa guarda controla 20% da economia do Irã, no mínimo. Então ele estabeleceu uma estrutura de manutenção de poder muito bem feita lá, é inegável. A guarda é do Ayatollah. É ligado ao Ayatollah. É tipo uma polícia dele. É a polícia dele, mas que se transformou numa verdadeira força armada paralela. E lá tem o Conselho dos Guardiães, né, que elegem aquele agora que ficou famoso aí porque bombardearam lá a Assembleia dos Peritos, né? Assembleia dos Peritos é que elege o futuro Ayatollah. Então tem uma estrutura hierárquica muito bem constituída no Irã. Então, teoricamente, os iranianos votam, tem parlamento, tem um presidente, mas na prática, quem manda é o Ayatollah e os guardiães lá. Com perseguição religiosa, por isso, bastante então, perseguição. Não, porque só um ponto, 79, começa a ter perseguição religiosa, que não tinha até política também, que até o Shah, ele era um ditador, mas não existia isso. Tudo bem, mas para a gente entender agora o momento, por isso não vai ser tão fácil essa entrada no Irã como foi na Venezuela. É outra história, porque eles têm muito mais estrutura, eles estão muito mais estruturados do que o regime, né? O regime aqui do Maduro, do nosso amigo Madurão. Sem dúvida, não dá para comparar. Vai demorar essa guerra, professor? Vixe, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe. Se vai demorar muito, qual o resultado dela, se o regime vai cair, se não vai. Atualmente, pelo menos nas últimas notícias, Israel está apostando que o regime vai cair, que está com uma postura de sempre atacar os líderes, como uma forma de ameaça, olha, vamos para a negociação. Que é lógico, falam que não estão negociando, mas nos bastidores sempre estão. Não existe isso, guerra sem negociação. Isso não existe. Existe a guerra que é divulgada pela mídia e existe um outro todo trabalho por baixo da mesa, que a gente não está sabendo o que estão discutindo e tal. Existe sempre dois níveis em qualquer guerra, tem dois níveis. Ô, professor, o senhor acha que tem os líderes, né, que estão lá, que eles têm certeza que aquilo lá é o certo para o povo. Tem o povo, que muitos nasceram já ali naquele regime e acham que aquilo lá é normal. Tem os antigos, né, que acham que concordam, outros discordam. Você acha que, tirando os líderes da jogada, abaixo deles ali, quem está na linha de frente, né, quem está lutando ali, pode haver como que eu posso dizer, um recuo e falar assim, não, vamos parar aqui, já derrubou quem manda, eu acho que vamos por outro caminho. Você acha que isso pode acontecer ou não? Ou a turma luta para manter o regime a qualquer custo? Não, pode acontecer sim. Tem essa guarda, pode ser que alguns dessa guarda sejam mais preocupados com as questões financeiras do que a manutenção do regime. Diz que muita gente já não está indo mais para posto de comando porque está com medo de... Aí, ó. Por exemplo, 20% da economia do Irã não é pouco, é quase entre 20% a 30%. Quer dizer, muita gente ganhando muito dinheiro lá na guarda. Certo. Alguns podem estar pensando assim, vamos fazer um acordo e manter os negócios. Exato. Né? Esse povo aí está muito radical, está acabando com os nossos negócios. Então, acho que os Estados Unidos e Israel esperam que não estou dizendo que pode acontecer um racha no Irã e ter ascensão de algum moderado que fala assim, não, então vamos conversar. E do povo também é uma rebelião? Do povo também se acredita? Parece que a maioria é contra. Sim, mas você acha que pode, junto com esses ataques, junto com os Estados Unidos e Israel, o povo também se rebelar e aproveitar esse momento? É isso que está apostando o Shah Reza Pahlavi, o filho do Shah lá nos Estados Unidos. Ele, o Donald Trump e o próprio Netanyahu, né? Porque uma das iniciativas que eles tiveram, que foi uma ação do Exército, foi entrar dentro daquele aplicativo de reza para ter um apoio popular. Sim. Né? Como é que funciona para você a divisão lá? Porque a gente fica meio confuso, né? Tem os ayatollahs, tem a turma da geração Z que é contra o regime. Sim. Como é a divisão lá popular? Então, a maioria está contra o regime. Agora, lógico que pessoas do interior,
que são mais tradicionais. Os mais velhos, né? Os mais velhos. Que não querem saber. Os conservadores. Os da lata. Não querem mudança, que aliás apoiaram a Revolução de 79. Esses daí não sustentar o regime, mas comerciantes não. Por exemplo, a revolta do final do ano passado, ela foi iniciada como um protesto comercial, que os negócios estavam indo muito ruins por causa da política do Irã e tal. Então nós vemos uma classe de comerciantes descontente, nós vemos uma população, a maior parte dela insatisfeita com o regime, e nós temos aí a cúpula, tem vários ayatollah, não é um só, e que estão mandando sobre uma população que está sendo oprimida, né? O Reza Pahlavi espera que essa população vai se insurgir contra o regime. Se isso vai ter efeito ou não, não sabemos. A Europa quer ele, né? O Shah, né? O filho, Sim, né? filho do Shah. O Parlamento Europeu, ele vai discursar, ele é um cara que Mas já... esse Shah era meio picareta, né? O velho. O pai, né? O pai, sim. O pai era Era meio tipo, ditador. Era ditador, né? Também tinha perseguições, né? Políticas. Tinha, e religiosas E também. Ele mandou o Ayatollah Khomeini pro exílio, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.